Sou o professor Leonardo, da UFJM, Universidade Federal que fica nos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, mais específica na cidade de Diamantina. Tá? Eu sou especialista na área de eletroquímica, atuo na área de fisicoquímica e faço parte do grupo, auxiliando o professor Gustavo, o professor Hudson, que estão aí na Unicamp, né, na FEEC e na Faculdade de Engenharia Química. Eu vou contribuir nessa apresentação, nessa roda de aulas, de palestras, na parte de química de baterias, falando das tecnologias denotadas como baterias de fluxo. Fluxo redox, na verdade, ou seja, uma bateria que funciona similar a um reator com recirculação de materiais. Como nós veremos, a gente tem limitações e tem grandes aplicações em grande escala. Obviamente, essas baterias, pela própria lógica de seu funcionamento, elas são baterias estacionárias, destinadas a armazenamento de energia intermitente, por exemplo, proveniente de fontes solares, né, e parques eólicos. Ok? Então, hoje nós vamos falar sobre essa tecnologia. Então, pessoal, o professor Gustavo Dalbec, né, que é professor de Engenharia Química, vai falar sobre uma parte da tecnologia de armazenamento de energia, que é obviamente diferente de RFB. Eu vou falar, então, sobre as baterias de fluxo redox, denominadas RFB. Vou falar da RFB falsa, que é a bateria que tem eletrólitos separáveis, né? No caso, a bateria de chumbo solúvel. E vou falar das baterias redox verdadeiras, que são aquelas que têm eletrólitos separáveis, ou seja, anódito e catódico de composição diferente. Professor Hugo Zanin, professor da FEEC, Faculdade de Engenharia Elétrica da Computação, Unicamp, vai falar sobre a parte de supercapacitores, né? Que são as tecnologias associadas a baterias para se ter sistemas de alta potência e alta energia, né? Ou seja, supercapacitores, baterias, armazenadores, RFBs, são sistemas de armazenamento e ou conversão de energia, né? Uma palavra muito errada é falar produção de energia. Não existe produção de energia, né? A energia ela é conservada. Então, nós vamos falar de sistemas que armazenam energia capturada de outra fonte, ou seja, são conversores de energia e que, a princípio, a gente busca aquele que tem uma melhor conversão possível de energia solar, energia eólica, energia química, ok? Pessoal, então vamos falar então de baterias de fluxo, tá? A visão geral sobre baterias de fluxo é o seguinte: nosso problema global de conversão de energia para reduzir a emissão de combustíveis fósseis, né? Caracterizado pela emissão de CO2 e outros mais, né? Compostos altamente tóxicos na atmosfera, que causam efeito estufa também. Então, a gente tem que aproveitar o máximo das energias limpas. Entre essas, energia solar e energia eólica. Uma das grandes promessas para fazer uma conversão de energia solar eólica, ou seja, energia de fótons, né? Fotônica e energia mecânica, que vem do vento, é armazenamento dessa energia em grandes baterias, que são denominadas em inglês de redox flow batteries. Não tem uma palavra para português para isso. Poderia chamar baterias de fluxo de íons, né? A gente vai chamar simplesmente de baterias de fluxo, né? Ok? Então vamos falar dessa bateria nesse curso. A questão dos sistemas estacionários, suas aplicações, tá? Ok? Que envolve uma realidade bastante diferente das baterias normais, né? De chumbo ácido, de bateria de lítio, né? Bateria célula combustível, a realidade é bem diferente, né? Ok? Até pela dinâmica das reações químicas, né? Questão de desacoplar potência e energia, carga, a gente vai ver depois. Como é que se caracteriza essas baterias, os desafios que se tem para novos materiais e de eletrodo, de eletrólito, para poder tornar essa tecnologia viável, né? Para estocar energia limpa, intermitente, né? As variáveis operacionais, as principais variáveis operacionais que a gente tem que ter em conta do ponto de vista fundamental e principalmente aplicado, né? E as principais vertentes que tem dentro dessa tecnologia das RFBs, né? Desde a RFB mais clássica, que é a de vanádio, mas que tem alguns problemas, até aqui é uma pseudo-RFB, que é de chumbo solúvel, nós vamos ver depois a questão, sobre bateria. E as baterias intermediárias, que fazem uma combinação de sistemas heterogêneos,
tá? Ou seja, que envolve não só espécies solúveis, mas equilíbrio de fase. O que é isso? Materiais sólidos que se decompõem ou que são formados por eletroposição e que tem um potencial elétrico associado a isso. Ok? Então, numa visão geral, a gente tem que... O desafio é isso aqui, ó. A gente substitui postos de gasolina por postos de energia elétrica, né? Como? Nós temos que ter um sistema de armazenamento e distribuição que segue uma logística muito bem definido, certo? Como é que você vai garantir que você tem uma frota eficiente para fazer transporte de carga de pessoas que se você não tem um sistema de distribuição? Distribuição requer que tenha um armazenamento eficiente. Então, o requisito tem que ter tecnologia de armazenamento, de captura, primeiro, obviamente, segura, de armazenamento, a distribuição e os postos de aplicação, que seriam, por exemplo, quando os veículos carregam, né? Ou seja, aí entra toda uma parte de logística, de engenharia muito grande e tal. Essa é a visão geral desse trabalho nosso aqui, dividido pelo professor Gustavo Urso e o professor Leonardo, vamos falar, né? Armazenamento de energia em larga escala tem várias dificuldades. Primeira coisa, no caso das RFBs, nós temos um dimensionamento independente de energia e potência. Por quê? A bateria em si ela funciona como sendo um reator. É a parte que converte a energia química em energia elétrica. Certo? Então, durante a carga, ela vai estar pegando energia química e liberando energia elétrica na rede. Durante a carga, ela está pegando a energia que vem recebendo, na verdade, né? A energia que vem das fontes intermitentes, eólica e solar, por exemplo, né? São os maiores nichos, e convertendo isso em energia química. Então, nós temos dois cenários, né? Ok? Ela pode ser descarregada por um tempo longo, dependendo de como ela é montada, de acordo com a demanda. Você pode ter um tanque de 1.000, de 500 litros, de 10.000 litros, de 1 milhão de litros, e aí vai. Então, a carga da bateria FB ela tem a ver com os tanques de estocagem dos pares redox, ou seja, dos íons dissolvidos, que tem que ser de natureza distinta, né? Para o anólito do católito, ou seja, para o reservatório do eletrodo positivo e para o reservatório do eletrodo negativo, onde tem espécies diferentes. O volume do tanque, a concentração da espécie dissolvida e a velocidade da reação vai controlar isso, né? O tempo de resposta rápido tem a ver com o dimensionamento dos catalisadores, né? Para que uma vez sendo bombeado o eletrodo no reator, ele converta rápido, tanto durante a carga e a descarga, tem as reações faradaicas ocorrendo com velocidade apreciável, né? Ela tem uma baixa ou alta descarga, com a vantagem de que, se tiver contaminação por oxigênio, por exemplo, do eletrólito, que cause uma oxidação indesejada, reação parasítica, durante o tempo de intermitência onde está sendo carregada, essa reação é revertida, então ela tem um alto nivelamento do seu state of charge, que a gente chama de SOC, né? Você garantir que nos tempos de descanso ela esteja com o state of charge 100% bem, muito próximo disso, né? A bateria de fluxo Haddock aceita uma descarga profunda, ela não é como as baterias normais, se fizer descarga profunda, o tempo de vida dela reduz abruptamente. Ela tem essa característica, depois nós vamos falar sobre isso, é intrínseco a elas, tá? E ela tem possibilidade de ter uma cadeia de reciclagem muito boa dos materiais, de forma que se forme poucos resíduos durante a operação. Ok? O estado da carga da bateria FB é fácil, determinado, porque ela trabalha, na maioria dos casos, com espécies dissolvidas, né, que podem ser mostradas o tempo todo e descobrir a concentração das espécies dissolvidas, você consegue calcular o estado da carga, né? Ok? E você pode escolher metais ou substâncias orgânicas não nocivas ao meio ambiente que componham o anólito e o católito, de forma que você tenha um par redox, ou seja, com duas espécies químicas diferentes separadas por uma fase condutora, que seria a membrana, que gera uma diferença de potencial, que gera trabalho elétrico, que está associado a uma energia e uma potência. Ok?
As baterias de RFB, como a de chumbo, que vamos falar depois, chumbo solúvel, elas têm as características de ter baixa manutenção. São sistemas muito robustos, ok? O tempo estimado de vida delas é de 10 a 20 anos, variando de tecnologia. Sendo que o que se troca, na verdade, no final das contas, é a membrana e o eletrodo, renova. A instalação mais pesada, ela é mantida, não tem que trocar vários equipamentos. Então, a lógica dela de funcionamento, uma vez instalada, ela é bem simples, tá? Ok? Ela tem também a característica de ter alta tolerância de sobrecarga, tá? Devido à lógica de funcionamento dela, ok? Ela não é um sistema fechado, é totalmente fechado, como baterias que têm eletrodo orgânico, que não pode entrar em contato com a atmosfera. Então ela pode ter válvulas de ar livre no anodo e no cátodo, que se estiver no caso de uma carga elevada, produzir muito hidrogênio e oxigênio, isso pode ser lançado no ambiente, são gases ubíquos, né, que não causam contaminação do ambiente. Pode ter um sistema de ventilação que fala sistema de venting, né, que de relançamento na atmosfera de forma controlada, ok? Lembrando que o contato entre oxigênio e hidrogênio só é explosivo se tiver metais da família da platina, né? Então, até que tem hidrogênio dissolvido na atmosfera em contato com oxigênio, não tem explosão na atmosfera, né? Obviamente, depende da concentração, mas eu quero dizer que tem que saber manusear isso, não tem problema, né? Ok? Desvantagens. Toda tecnologia tem suas vantagens e desvantagens. A gente tem que saber trabalhar com elas, né? Ok? Ela tem eficiência menor que lítio, óbvio, tem a ver com a razão carga, tamanho do metal e sua permeabilidade no meio, né? O íon tem uma difusão grande, tem uma carga unitária, positiva, localizada num volume, num íon pequeno. Então ele tem uma característica única, né? Ok? Mas ao mesmo tempo você não consegue ter a viabilidade econômica de fazer baterias para alimentar cidades inteiras, como já tem na China, né? Projetos de megawatts usando baterias de lítio. Não tem reservas de lítio mundial para atender essa demanda ao redor do mundo, em várias cidades, né? De forma significativa. Você pode ter uma planta aqui ou outra, mas não que atenda a demanda de várias cidades. Ou seja, para tornar a tecnologia realmente popular a nível de mundo, que existem cidades que vale a pena fazer isso, tem que usar outros materiais, né? Ela trabalha com grandes reservatórios, que em princípio é um problema, mas também, como as placas solares, por exemplo, ocupam um grande espaço em sistemas quase desérticos ou em áreas remotas, né? Terrenos ermos, assim, elas podem ser colocadas, por exemplo, embaixo das placas solares. Não tem problema, né? Ela pode ser a placa solar pode servir de teto para as casinhas, vamos falar assim, casinhas das RFBs, né? Seria o lugar de armazenamento dessas baterias. Ela trabalha com baixas correntes nominais de carga e descarga, ou seja, nós não vamos falar aqui em 500 mA, 600 mA por centímetro quadrado, não faz sentido RFB. Por um motivo muito simples, que os eletrodos aceitáveis são materiais de carbono, né? Tipo grafite, derivados de grafite, como carbon felt, que é feltro de carbono, tecido de carbono. Então, esses materiais, se ficar uma corrente muito grande, em aquoso, eles vão ser corroídos produzindo CO2. Então, uma corrente nominal dela é em torno de 80, 100 mA por centímetro quadrado, quando muito, né? Isso não tem tanto problema se soubermos fazer o escalonamento do reator. Mas é um problema se você comparar com outras tecnologias. Mas, como eu estou falando, estamos trabalhando de forma com a RFB que ela seja algo que está vindo para atender uma demanda que as outras tecnologias não atendem, né? Ok? Ela usa membranas, né, em alguns casos. Os casos, na verdade, a maioria dos casos, né? Se ela for RFB verdadeira, tem que usar a membrana, porque o anólito, ou seja, o íon que está no anodo, não pode, que vai sofrer redução, não pode entrar em relação com o catódo, que vai sofrer oxidação. Então, eles não podem se misturar. Então, tem que ter uma membrana de troca iônica efetiva aí. Ok? Essas membranas não são baratas, tá? Como nós veremos, um jeito de escapar disso é usando a bateria, a pseudo RFB de chumbo solúvel, tá? Ok? Ela tem menor eficiência energética, tá? Que tem a ver com as reações parasíticas de oxigênio e hidrogênio, tanto na carga e na descarga. É um preço que se paga de usar essa tecnologia, um jeito de minimizar isso é melhorando a parte catalítica, né, das reações de oxigênio e hidrogênio, desenvolver materiais que têm uma catálise ruim para essas reações.
de modo que na carga e na descarga tem uma janela de potencial maior para cada eletrodo, e ele trabalha com a corrente nominal, que não incorpora uma reação parasítica no eletrodo que está sendo reduzido, fazendo redução de metais, por exemplo, que não produz o hidrogênio. E onde está oxidando metais, não produz oxigênio. Crossover, que é o cruzamento dificilmente uma membrana totalmente assim, impermeável para uma única espécie de íon. Então a gente tem os grandes desafios dessas membranas, das baterias que usam os íons, né? A RD verdadeira de íons de diferentes espécies, de não ter crossover, ou seja, de íons migrarem para a célula errada da bateria. Por exemplo, o íon do catódo passar para o anódo e o íon do anódo passar para o catódo. Porque quando esses íons se encontram, eles promovem a reação de oxidação, que não é a reação faradaica. Porque a reação de oxidação localizada, ela não é relação de pilha, na verdade, de bateria. Porque a reação de pilha, o elétron tem que ser lançado no circuito externo para realizar trabalho, né? Quando a reação é de oxidação dissolvida no meio, você não vai ter aproveitamento dessa energia. Por exemplo, se o íon célio 4+ encontrar com o ferro 2+, o ferro vai oxidar, o célio vai reduzir, mas não vai ter trabalho útil. Se você separa esses dois íons por uma membrana, aí e tem 2 eletrodos, um em cada célula, aí você consegue aproveitar essa energia, essa vontade, entre aspas, né, chama afinidade química, que o célio tem indo ao elétron e que o ferro tem a receber, e você aproveita isso realizando trabalho, porque esse elétron vai circular no circuito externo, né? No circuito eletrônico, né? Não vai ter perdas aí apenas pela produção de entalpia, de entropia, né? Ok? Aquecimento, na verdade, efeito Joule, né? A eficiência pode cair, né? Para até 60% devido ao uso de bombas e conversores. Isso pode ser melhorado, né? Ok? A partir de utilização de fluid manifolds, né, que se usa para misturar o eletródo na frente do eletrodo, do tipo serpentina, do tipo interdigitado, usando eletródodos que não têm uma viscosidade tão grande, e por aí vai, né? Tem estratégias para fazer isso, né? Ok? E maior o controle eletrônico, né? Ela tem que fazer um controle eletrônico das espécies ativas, de forma que se faça um alto nivelamento do estado da carga, como eu expliquei, devido à dissolução de até gases do meio ambiente, né? Ok? Para que a concentração de metais desejada se mantenha nivelada com o tempo. Já com a bateria, que está previsto que esse eletrodo vai ficar ali 10 a 15 anos, né? Ok? Você não vai ter como ficar trocando esse eletrodo, vai ter que fazer um nivelamento para que os estados de carga se mantenham, não formem óxidos, hidróxidos, hidróxidos, né, que precipitem, que pH varia, então tem que ter uma concentração, tem que ter um controle disso. Mas nada que seja tão difícil de ser feito, né? Eu estou falando apenas uma comparação com bateria secundária de lítio, que é fechada, hermeticamente fechada. Tá? Ela é hermeticamente fechada porque o eletrodo dela exposto ao ar tem reações terríveis, né? É tóxico e por aí vai. Então a RFB tem algumas vantagens. Né? E o range de temperatura, obviamente, dela não é muito alto, das RFPs, que a maioria dos eletródos são aquosos, né? Tem problema de evaporação e por aí vai, então não é legal não. Variar a temperatura, ela tem que ter, né? Isso até é uma vantagem, de certa forma, uma vantagem para alguns países, né? Que tem a temperatura, países tropicais, porque a temperatura de país tropical é entre 20 e poucos graus até 30 e poucos graus, é a temperatura de funcionamento quase que ótimo dessas baterias, né? Já para países mais frios tem que fazer um controle de temperatura, né? Vida útil de 10 a 15 anos, né? 2 a 3 mil ciclos profundos, a maioria das baterias não aguenta secagem profunda, porque ela forma outras fases na frente do eletrodo, né? Na camada do eletrodo que não são reversíveis, ou seja, uma vez formada, ela não se regenera mais e vai diminuindo o tempo de vida do eletrodo. Na bateria de chumbo, de redox flow battery verdadeira de chumbo solúvel, não tem esse problema, porque o eletrodo é inerte, as espécies são oxidadas reduzidas porque dissolvidas em solução, não são fases sólidas que sofrem a ação de intercalação de lítio de íons que estão na solução. A maioria das baterias você tem um íon em solução que penetra na fase sólida, sofre a reação de estado sólido, e isso que tem a ver com a energia transferida. Se essa fase mudar, você vai perder a eficiência. Então, por isso que a maioria das baterias, você tem uma alimentação muito grande a ciclos profundos, tá? No caso, a bateria de chumbo ácido. Você pegar um carro, por exemplo, bateria nova, der uma partida muito longa, a vida da bateria já cai ali muito, porque vai formar uma camada C, que é sólido.
Electrolyte interface, ou seja, uma camada de interface sólida, por exemplo, no caso seria sulfato de chumbo, que é praticamente um dielétrico, não conduz eletricidade, se for muito grosso, não tiver alguns defeitos para passar corrente elétrica ali, a bateria já pifa, né? Então tem que pensar nisso tudo, né? Ok? Potência típica de 0,5 a 12 megawatts, tá? Ou seja, tá? Tem plantas instaladas já que provam isso, tem grandes provas de conceito antigas já na Inglaterra e tem plantas inteiras na China. Tensão operacional de 0,43 até 2,43 volts por célula, ou seja, né, cada célula, não importa o tamanho do eletrodo, cada célula vai ter essa voltagem aí. Então você tem que fazer sistemas montados em série, né? Você faz arranjo monopolar e bipolar para aumentar a corrente e aumentar a tensão, e você tem a tensão desejada, ok? Tempo de descarga variante com reservatório, como eu disse, pode ter reservatório de 50 litros, por exemplo, vamos dar exemplo, um sistema caseiro de absorção de energia no painel fotovoltaico. Até milhões de litros para atender demanda de cidade, né? Ok? Ou de empresas, grandes empresas localizadas em lugares ermos que vale a pena usar essa tecnologia, onde tem insolação boa, que tem vento, tem captação e distribuição. O custo de armazenamento é atualmente em torno de 150 a 2.500 dólares por quilowatt-hora, né? Ok? Então, para esse tipo de tecnologia é bastante aceitável, né? Desde que tenha uma logística de distribuição de energia e de captação. Para países que têm a tecnologia de eólica bem desenvolvida e a solar é bem competitivo, né? Eficiência entre 65% e 80%, que para um sistema que faz nivelamento de energia, ou seja, né, que ele vai ficar tratando a questão da intermitência, é aceitável de 70% para cima, porque ele vai ser tipo um booster, né? Ele pega energia que é intermitente, armazena e solta de forma nivelada, tensão e corrente, de acordo com a demanda do sistema de controle. Então ele é robusto, ele vai ter um armazenamento maior do que ele vai liberar. Então essa eficiência, esse problema que essa eficiência é meio que controlado, né? Ok? Temperatura entre 20 e 55 graus Celsius para sistemas aquosos, né? No gráfico de Ragone, quando você quer comparar tecnologias de conversão de energia, é legal falar em termos de bem didático, em termos de gráfico de Ragone. O que é isso? Você lança na abscissa, em ordenada, né? A energia específica e a potência específica. O que é isso? Energia e potência em termos do peso do dispositivo, né? Nós vemos aqui que, enquanto nós temos na esquerda aqui, nós temos sistemas de alta potência e baixa energia, como no caso do supercapacitor, e na extrema direita aqui nós temos sistemas de alta energia e baixa potência específica, que seria o caso das Redox Flow Battery e Fuel Cells, né? Ok? E na região intermediária aqui verde temos as baterias recarregáveis, né? Lembrando que as baterias recarregáveis têm uma performance intermediária muito interessante, mas a maioria delas não tem a capacidade não tem viés de escalonabilidade, ser escalonada para atender demanda de cidade, né? Ok? E vamos lembrar que supercapacitores são dispositivos primordiais para trabalhar de forma simbiótica com as baterias, né? Que são sistemas que realmente armazenam muita energia. A capacitor ela é muito importante em simbiose com a bateria para você ter sistemas de alta energia e alta potência ao mesmo tempo, né? Ok? Aqui nós mostramos uma planta de 5 megawatts a 10 megawatts, né, instalada, ok? Aqui no caso usa bateria de zinco bromo, ou seja, você tem reações que envolvem o metal zinco, então uma bateria heterogênea, né? Ok? Esse zinco dissolve com o zinco e os 2 mais em solução, você tem um potencial associado a isso. E você tem um bromo gasoso que forma uma espécie de brometo solúvel, né? Ok? Então, sais de bromo, na verdade, né? Íons bromos, desculpa, tá? Ok? Então aqui nós temos, por exemplo, um sistema pequeno, aqui compacto, da bateria de zinco bromo. Por exemplo, aqui está na chinesa, né? Mas na Austrália também tem bastante esse tipo de sistema instalados até em casa, em condomínios, por exemplo, né? Funcionamento. Como se dá o funcionamento dessas baterias? Bom, nós vamos ser um pouco repetitivo nessa parte, usando alguns slides, para ficar claro qual que é a questão do armazenamento. Nós temos, veja como parece um reator eletroquímico, para quem já
namorou nos livros aí, alguns artigos, revistas, né? Nós temos aqui no centro o reator em si, o coração de tudo, que é o reator eletroquímico. Nós temos a membrana no meio. Nós temos em preto aqui os dois eletrodos, ok? Está escrito coletor de corrente, na verdade são os eletrodos. O coletor de corrente é o metal que está nas costas deles, né? Interligado. Nós temos as bombas, né? E aqui que está, por exemplo, as partículas, por exemplo, aqui no anodo. Uma partícula que seria do anodo, né? Ou seja, algo a ser reduzido. Desculpa, algo a ser oxidado, desculpa. Na bateria é o seguinte, durante a carga, durante a descarga, o anodo sofre oxidação, sempre, e ele é o polo negativo. O cátodo sofre redução sempre, e ele é o polo positivo. Durante a carga, isso reverte. Então, o cátodo continua sendo aquilo que sofre redução, mas ele vai ser o polo negativo. E o anodo, aquilo que vai ser oxidação, mas ele se torna o polo positivo. Então, essa questão da inversão de polaridade durante a carga e descarga. A questão do cross-mixing não pode acontecer, é desse íon da direita em laranja, vir para a esquerda no azul para cá. Não pode ter. Se tiver, se eles encontrarem aqui pessoalmente, vamos assim dizer, eles não realizam trabalho útil de o elétron fluir no circuito externo aqui e realizar trabalho. Ok? Então aqui está no caso que está um exemplo da bateria, né? Da reação, que varia seu estado de oxidação, a espécie A sendo oxidada, a espécie B sendo reduzida, né? E a reação da célula é isso. Então, a espécie A, né? Mas a espécie B, você forma uma espécie A oxidada, a espécie B reduzida, e você tem o potencial da célula associado a isso. Lembrando que esse potencial só é útil para realizar trabalho se ele não tiver o cross-mixing, se não passar através da membrana, o que não pode encontrar. A única coisa que pode atravessar a membrana é os íons específicos que ela separa, né, naturalmente. Aqui está o sistema de funcionamento, um pouco mais elucidado, né? Só mostrando mais a questão mais didática na bomba, que, obviamente, esse fluxo tem que ser otimizado, para não ser muito turbulento demais para gerar efeito de aquecimento e também não ser muito laminar, que vai faltar reagente na superfície do eletrodo. Aqui está a visão explodida, né? De uma bateria, mostrando seus elementos, né? Por exemplo, a membrana trocadora de íons no centro, né? Separador aqui, o prato de fluxo, né, de grafite, na maioria das vezes, né, onde você tem uns canais aqui que distribuem o fluxo de forma bastante regular na frente do eletrodo, para que se garanta que tenha anódo e catódo para, na hora que a demanda da corrente, a demanda de corrente potencial seja atendida, né, não falte reagente. Aqui está o manifold, e aqui é a placa bipolar, ou seja, na frente dela tem redução, nas costas tem oxidação, né? Esse é o jeito de fazer a multiplicação de voltagem. Cada placa, esse aqui é um elemento, né? Cada elemento desse aqui está mostrado como sendo apenas uma linha cinza. É assim que se faz. Se cada elemento desse dá 2 volts, por exemplo, você coloca 10 aqui, você terá 20 volts. Por isso que a bateria ela trabalha com esse arranjo bipolar para poder otimizar, ou seja, a corrente que passa através do sistema todo é a mesma, mas a voltagem vai se multiplicando com cada elemento adicionado em série. Então aqui está mostrando, né, a entrada e saída dos eletrólitos, né? Aqui está um sistema, vamos falar um pouco da segurança de método, desempenho do armazenador, de forma assim entrar em detalhes matemáticos, tendo-se como medir os gases que evoluem devido às reações parasíticas, na maioria das vezes oxigênio e hidrogênio, e medindo também, fazendo amostragem nesses tubos aqui, que são os reservatórios 1 e 2 do anodo do cátodo, consegue calcular as figuras de média, que é aquilo que diz se a bateria está funcionando bem, quando que ela funciona, as características dela. Então tem a fração de conversão aqui, que é o tanto da espécie química que é convertido no anódo no católico, tá? Tem a questão da produção, tá, ok? Esses números aqui são adimensionais, ou seja, aqui está a eficiência teórica no numerador, né? Ok? Aqui embaixo tem a questão o Coulomb, a corrente, na verdade, medida a partir da carga, né, com o tempo, que realmente flui no sistema. Então você tem a parte teórica e a parte experimental. A gente quer manter esse número próximo de 1, né? As perdas aqui a gente vai calcular, otimizar de acordo com a corrente que aplica, o material que usa, né, para evitar reações parasíticas, ok? O consumo de energia está aqui também, né, explicado com a célula
Na verdade, aqui no caso de uma célula bateria, tipo bateria, que não é um eletrolisador, não é consumo, é a energia que ela entrega, né? Tem a ver também com essa questão toda da potencial da célula que você mede no circuito aberto. O que é isso? Com resistência infinita, com a tendência da reação tender a zero, mas não a zero, né? É uma condição potenciostática, vamos dizer. E quando a corrente passa, né? Que com um valor apreciável. Qual que é essa queda dessa tensão? Isso vai dar eficiência, energia consumida verdadeira, né? A questão da produção por área, né? Ou seja, o quanto de reação que ocorre por quilograma por metro quadrado por dia, né? E que nós vamos lembrar, vamos entrar em mais detalhes disso, que é o potencial de uma célula eletroquímica, ou seja, da bateria. Ela é o potencial termodinâmico, é o potencial na corrente zero, né? É medida a partir da diferença de potencial entre o anodo e o catodo, com uma corrente quase que infinitesimal, menos as perdas internas, que é a perda de ativação da reação no anodo, no catodo, e a perda ômica devido a todos os processos ômicos, processos revestivos que estão inseridos na célula. Desde uma solda elétrica mal feita, oxidação de algum fio, resistência do eletrólito, resistência do separador e por aí vai. Ok? Aqui nós temos as químicas da bateria, por exemplo, chumbo ácido, essa reação aqui, PbSO4 é o que forma a camada C, quando ela descarga profunda, que entope a superfície do eletrodo. Bateria de hidreto de paládio e níquel, né? Bateria acadêmica, vamos dizer, né? Porque o paládio é um metal nobre, muito caro, né? A bateria de metal, né? Liga-metal e níquel, tá? Com seu hidróxido. A bateria de lítio, que depende da estequiometria do óxido de cobalto, para intercalar bem, né? Ok? Você tem intercalação do lítio na matriz de carbono e na matriz de cobalto, então você tem essa reação aqui, né? 6 carbonos associados a cada íon de lítio, né? Isso aqui é um processo faradaico. Como a reação aqui é a reação global, não aparece o elétron envolvido. Obviamente, todas as reações aqui tem o elétron que circula via externa, né? Ok? Bateria de enxofre, né? Lítio e enxofre, que tem as espécies estequiométricas de enxofre que intercalam com lítio, né? Dá uma energia de densidade de potência bem interessante. Bateria de oxigênio e lítio, né? Ok? Que é uma reação prevista pela termodinâmica altamente energética, mas colocar em prática já tem as suas dificuldades, né? Okay. Nós temos o que é energia livre padrão? É aquela energia que te mostra, ela é teórica. Dificilmente o dispositivo chega no valor teórico. Mas ela te mostra, assim, antes de fazer os experimentos, de montar uma tecnologia nova, o quão promissor é aquela energia. Te mostra o nível máximo que você pode chegar na prática, né? Se você tiver um sistema que funciona próximo da idealidade. Então aqui tem vários cenários possíveis, tá? Ok? Certo? Então tem as energias por mol aqui. Então, isso aqui seriam, como poderia dizer, que seriam os combustíveis das nossas baterias possíveis. Né? Uma palavra didática que mas, assim, não faz muito sentido para alguns casos, mas assim, seria as espécies que estão capazes de permitir essa viabilidade de conversão de energia eficiente. Ok? Que tem um custo-benefício aceitável. Né? Em alguns casos, por exemplo, o paládio aqui já complica um pouco, mas isso é outra história. Aqui nós temos a questão da eficiência energética prática, né? Energia prática, na verdade, energia teórica, né? A gente vê que tem uma discrepância, não está sobre a reta, né? Ou seja, a gente tem uma redução bastante quando você vai para o valor, né? Prático, né? Ok, a gente vê que a bateria de enxofre aqui tem um valor muito interessante de energia, né? Ok. Aí vem o lítio, o lítio aqui no caso de materiais que tem açúcares, né? Chumbo ácido aqui embaixo, aqui não fala de RFDs, ok? Aqui é uma curva só mostrando, né, que as perdas, né, que a gente tem, né, sobre potenciais associados a RFDs, né? A perda ômica, essa bateria muito bem montada, a difusão finita, que tem das espécies para chegar por gradiente de concentração da superfície do eletrodo, a transferência de carga, que tem a ver com a inerência da transferência de elétrons na dupla camada elétrica, a gente vai ver depois que é a interface da ordem de 1 nanômetro que existe, né, em todo o sistema eletroquímico, onde ele é transferido, né, tem uma ativação para isso, né, seguindo a lei de Arrhenius, na verdade, incorporada na teoria de Ryan. E aqui, a soma total, né, então a gente tem várias perdas ômicas em sistemas de bateria, né. Aqui está um sistema mostrando essa distribuição, por exemplo, nessa camada compacta aqui, difusional, você tem no máximo entre 0,5 a 1 nanômetro essa espessura. Ela é fina, mas é onde nela que acontece tudo, né? Aqui que tem a transferência eletrônica. Então a estrutura da dupla camada elétrica,
depende do material que está aqui como eletrodo e das energias absorvidas aqui no eletrólito, né? Ok? Mais especificamente da constante dielétrica do meio aqui, né? Ok? Da rugosidade aqui aumenta a área, aumenta a área eletroativa e por aí vai, ok? Aqui a região de Boole, que é a região afastada, onde não tem influência mais da interface, né? Ok? Só para você ter noção, uma bateria normal, bateria bem comportada, ela é representada por esse circuito elétrico aqui, ó. Você tem uma resistência geral aqui devido a elementos ômicos eletrônicos. Esse CP é lacônimo de Constant Phase Element, ou seja, elemento de fase constante, que é a capacitância de uma interface eletroquímica, não é um capacitor verdadeiro, tá? É até o que chama de fenômeno de dispersão de frequência, é um pseudocapacitor, tá? Não se comporta idealmente como um capacitor de placas paralelas passivo, né? Conhecido do estado sólido da engenharia elétrica, dispositivos eletrônicos. Normal. Resistência ao transferência de carga fica paralelo sempre com essa pseudocapacitância, né, que tem a ver com a dificuldade do elétron passar da espécie dissolvida aqui na dupla camada elétrica para o aceptor, né, o condutor eletrônico, ok? E vice-versa, receber do condutor eletrônico para a solução. E o ARBO, que é uma impedância, na verdade, transporte de massa difusional, que é a dificuldade que essa espécie tem de transitar do meio do bulk aqui, tá? Ok? Na verdade, o ARBO ele vai até uns 10, 15 micrômetros, dependendo do grau de agitação que tem, né? É difusão linear semi-infinita, ok? Então, é o transporte de massa por gradiente de concentração até na superfície do eletrodo, nessa camada de 1 nanômetro aqui, que é a compact layer, né, da dupla camada elétrica, onde você tem a transferência eletrônica. Ok? Então, essa é a questão. Aqui nós temos um gráfico que mostra para qualquer sistema eletroquímico a questão de que a eletroquímica é uma reação cuja a relação corrente-potencial não segue a lei de Ohm. Não é um resistor, tá? Mais para um varistor do que para um resistor. Ou seja, a relação corrente-potencial ela aumenta exponencialmente, né? De forma teórica, exponencialmente indefinida. Mas na prática isso não acontece, porque você começa a aumentar, começa a faltar reagente na superfície da solução, aí a corrente atinge o patamar. Esse patamar é dado pela corrente limite, que é a máxima corrente que pode ser transportada até a superfície do eletrodo. A partir desse ponto aqui tracejado com o limite, o potencial não interfere mais na reação química. Então não adianta aumentar o potencial, só vai ter perda ômica e você não vai acelerar. Então você tem que melhorar a qualidade do transporte, para que essa espécie chegue rápido à superfície do eletrodo e não tenha grandes perdas com isso, certo? Repetindo, isso aqui de forma didática, né? Então nós temos longe da superfície do eletrodo, transferência de massa, perto da reação de massa pode ter reações parasíticas, que é isso indesejado, a distorção, por exemplo, do material de carbono e a transferência eletrônica, que é uma interação muito íntima, de 1 nanômetro para baixo, né? Onde você tem o tunelamento da elétron aqui do orbital, na verdade do orbital molecular, né? Da espécie que está dissolvida, né? O elétron vai ser doado, ou do elétron vai ser recebido, depende se tem oxidação ou redução da espécie, né? Se é o anôdo ou se é o catódo. As figuras de método, a gente tem para todo harmonizador aqui, então nós temos aqui, ó, nós estamos usando aqui, no caso deles da de platina, a dupla camada elétrica, que não está em escala, obviamente, então nós temos uma grande resistência entre o eletrodo positivo e negativo ser vencido, uma capacitância sempre presente, o pseudocapacitor, e a transferência de carga. E essa aqui seria o circuito canônico de uma bateria, que funciona como bateria na descarga, vamos lembrar disso, e como um eletrolisador na carga, que está aqui, bateria, load. Aqui teria ela funcionando durante a carga, para receber energia eólica, energia solar, e aqui ela liberando para a rede, grid, para abastecer a população. Então, um inverso do outro, ok? As reações... Quando as reações são perfeitamente inversas, a gente chama de sistema totalmente reversível, a bateria tem tempo de vida longo. Né? Aqui nós temos a característica, por exemplo, geral de uma bateria, de um sistema eletroquímico, vamos dizer, né? Onde nós temos a perca ômica, está aqui, IR, e a perca de ativação, que seria aquela dificuldade do elétron transitar do orbital molecular, né, do íon dissolvido até o receptor eletrônico, que é o eletrodo, certo? Essa dificuldade varia com a corrente aplicada, né? Porque de forma não linear, como já falamos. Então nós temos uma queda de potencial aqui bastante complicada e que tem que ser otimizada utilizando catalisadores e condições de fluxo. Não pode faltar massa na superfície do eletrodo e esse eletrodo tem que transferir o elétron rápido
para que não tenha perdas de ativação cinética bem acentuadas, né? Aqui nesse caso da esquerda, na figura 4.24, seria no caso de uma bateria, um processo de carga, onde você vai, com a corrente, o potencial vai ter uma ascensão assintótica, né? E aqui na figura direita, 4.25, um processo de descarga. Então, um é inverso do outro. Então, o que uma bateria faz? Ela tem perdas ômicas na hora da carga, que você tem que aplicar um potencial maior que o termodinâmico para carregar ela. Costuma ter uma reação parasítica para isso, você destrói parte do eletródo, o solvente, na verdade, né? A água. E você tem perda na hora de descarga, porque você tem que vencer as resistências internas. Então, a bateria sempre ela vai carregar mais que seu potencial de equilíbrio termodinâmico e vai descarregar sempre um potencial menor que aquele termodinâmico, devido das perdas internas, né? Não existe um sistema real que não tem perda interna. O que se faz é tentar minimizar essas perdas. Mas com perda totalmente zero não existe, né? Porque agora o grau de minimização vai de estudos fundamentais e estudos de engenharia. Aqui no caso, por exemplo, tem um ponto importante aqui. O separador, que no caso das baterias redox, flow battery, é um amplificador de íons, ele costuma ter resistência alta. Como veremos na bateria de chumbo solúvel, não tem separador. Então já tem a vantagem de não ter essa queda ômica aqui. Ok? Esse aqui é ser vencido no estudo de catálise, né? Então para a lógica geral. Né? Então lembrando, de forma bem geral, essa é a característica da descarga da bateria. Você tem essa primeira descendência aqui, curva, que é a perda cinética, devido à transferência do elétron, dificuldade de transferência do elétron na interface. Depois, uma parte reta, que é a queda ômica interna, dos vários resistores ômicos em série. E, finalmente, uma queda múltipla, que é devido à falta de massa da espécie está sendo reduzida ou oxidada na superfície do eletrodo. Então, essa aqui tem que se evitar de chegar nesse ponto aqui, senão a perda é grande e costuma causar muitos danos à bateria, dependendo da configuração dela. Por que no caso da bateria, no armazenador, conversor, a gente tem essa questão da potência variar teoricamente linear com a corrente e na prática passa por um máximo? Por causa dessa equação aqui. Ó. Embora essa equação do ponto de vista teórico seja altamente idealizada, não vou falar em detalhes dessa equação, mas se simular ela prevê isso aqui. Ela vai te falar o seguinte, uma potência, que é o máximo disponível, você vai ter esse termo aqui, né? Que tem a ver com a potência com o potencial de equilíbrio, a corrente que passa, mas a perda cinética, no anodo e no catodo, né? Então, essas são as perdas ômicas, devido ao subpotencial de transferência. Dificuldade do elétron transitar do orbital atômico, né? Do orbital molecular, para um condutor eletrônico, o nível de Fermi do condutor eletrônico. Ou seja, ele vai se comportar como um condutor que pode ser usado para realizar trabalho, né? Para trabalho útil. E nós temos as perdas devido a gradientes de concentração, chamada muito antigamente de sobrepotencial de difusão, né? Okay? E temos as perdas ômicas devido aos resistores em série, resistência do eletródo, resistência do separador, e por aí vai. Contato eletrodo-coletor. Então, isso tudo faz com que passe por um máximo, entendeu? Então, a questão é otimizar esses parâmetros para que esse máximo aqui, essa curva não fique tão longe da curva teórica, entendeu? Ela ocorra numa forma mais bem comportada. Essa que é a lógica da otimização de estudos fundamentais e aplicados em engenharia aqui. Uma bateria perfeita seria aquela que descarregasse e carregasse um potencial fixo. A gente sabe que isso não acontece. Como mostra na figura direita aqui, a D, ela vai carregar num potencial maior e descarregar. Como eu falei, nós temos que evitar isso aqui. Ó. Não pode chegar nesse caso. Obviamente isso é teórico. No caso prático, a gente vai ter muito parecido com isso aqui. Ó. Okay? Um detalhe importantíssimo a ser dito aqui é o seguinte. As baterias que entregam energia, potência, né? Uma energia num potencial praticamente constante, são as baterias que têm equilíbrio de fase. O que é isso? Ela envolve, por exemplo, vamos dar um exemplo da bateria de chumbo ácido, que é bem conhecida. Você tem o óxido de chumbo, PbO2, em equilíbrio com a reação do chumbo metálico, que também forma uma fase sólida. Não vou entrar em detalhes da matemática, mas pela equação de Nernst, né, que dita a teoria sobre os potenciais de célula eletroquímica, o que é o eletrodo usado em célula eletroquímica? O que acontece? As fases puras, sólidas, elas não interferem na voltagem, chama atividade unitária. Então, apenas a espécie que está dissolvida é que faz com que varie o potencial. Então, a bateria que tem fase sólida, ela opera praticamente
Se tiver o intercalante em grande concentração, no caso do chumbo seria o próprio, você tem o hidrogênio sulfato e tem o H+, né? Pronto. Você vai tendo que ela vai descarregar quase durante a vida toda dela, em cada ciclo, obviamente, né, em potencial constante. Já você pega uma bateria, por exemplo, a bateria que tem só espécie solúvel, por exemplo, ela tem um dado compartimento ferro 2 e um dado compartimento sério 4, por exemplo. São espécies solúveis, então à medida que varia a concentração, o potencial varia muito de acordo com a colocação de neutros. Você vai ter um decaimento rápido durante a descarga, acentuado, na verdade, né, curvo, e vai ter um comportamento também curvo durante a carga, não como isso aqui, que é praticamente constante, ok? Então aqui nós temos um caso de estudo RFB, né, de Vanadi, onde a gente vê que a questão da carga e da descarga, né, side reaction, que é a reação parasítica, né, que você vê aqui que acabou a espécie a ser oxidada, pegou uma reação parasita, e você descarregou a mesma coisa. Se descarregar demais, você pega outra reação parasita. Aqui está a queda ômica interna, que aqui é muito grande, dá para ver. Ó. A voltagem está aqui em torno de 1,7, ela cai para em torno de 0,5. Então, melhorar o dimensionamento de célula. Né? Ok? Aqui também, só para lembrar, então, de forma mais diagramática, né, que você tem a voltagem em circuito aberto, que é a teórica, ou seja, aquela que não entrega uma corrente em valor finito, né? Ok? Corrente praticamente de circuito aberto, então, ou seja, com a corrente tendendo a zero. Né? Tem a queda devido a resistências, tem a queda devido a reações eletroquímicas, a queda devido ao transporte de massa e a voltagem total que se aproveita para usar trabalho útil é essa daqui. Ok? Supercapacitores. Qual que é aquele supercapacitor? Qual que se acopla a bateria para se ter alta potência? O capacitor ele tem a característica, devido à própria definição do capacitor, que ele carrega linearmente e descarrega linearmente. Tá? De forma rápida. Okay? Enquanto que a bateria ela tem a característica que ela descarrega um potencial praticamente constante. Essa seria um critério técnico para discernir uma bateria de um supercapacitor, para não falar em velocidade de reação química. De transporte de íons e reação química. O que vai fornecendo energia num potencial praticamente constante é a bateria. Aquele que o potencial vai variando a energia num declive de potencial acentuado, é um supercapacitor. Esse aqui tem alta energia, densidade de energia, esse aqui tem alta potência. Acoplamento dos dois no circuito adequado dá alta potência e alta energia para o sistema armazenador ou conversor de energia. Né? Ok? Aqui tem um sistema onde você tem um redox flow battery, onde você tem espécies solúveis, que eu falei que não tem equilíbrio de fase, nesse caso aqui. Agora não está escrito aqui, mas é isso, tá? Você vê que durante a carga o potencial varia bastante e durante a descarga também varia bastante. Não é uma forma quase linear, né? Um declive suave, como eu falei, quando tem equilíbrio de fase. Né? Okay? Então, um grande exemplo de equilíbrio de fase, que é uma microbateria, é a bateria que se usa em marca-passo, que é a base de HGO, óxido de mercúrio. Ela garante ali um potencial estável em 3 casas decimais, até, por exemplo, 98% do tempo de vida da bateria, para que se tenha uma segurança de trocar o marca-passo do paciente de forma efetiva. Então, tem bateria sim, só que não é viável para fazer em grande escala, mas essa questão do equilíbrio de fase é muito importante para se escolher se a bateria vai ter uma voltagem quase constante durante a carga. Não, também se varia com a corrente. Né? É como podemos mostrar aqui, quanto mais se drena a corrente de uma bateria, mais você vai pagar um preço de carregar na voltagem maior e perdas grandes na descarga. Né? Ok? Porque você vai exaurir rapidamente o reagente da superfície ou suprir ele de uma forma que não é inadequada. Então, à medida que isso aqui vai tendendo a zero, ela vai tendendo a ter o comportamento quase termodinâmico. Né? Obviamente, tem que buscar um ótimo aqui, mas você não tem nem uma corrente baixa demais, nem alta demais, vai ocorrer perdas indesejáveis. Né? Ok? Questão da eficiência econômica, a gente pode ver que a eficiência, tem esse tipo de eficiência para trabalhar com a de voltagem, energética e econômica. A econômica trabalha com a carga que você recebeu, né? Que não está sendo convertida em reações parasíticas. Se ela é menor que 100%, você está tendo reações parasíticas, né? Ok? A voltagem, que tem a ver com as perdas ômicas e perdas não ômicas, né? E você tem, então, a partir disso, a energia que realmente o sistema entrega para a rede, né? Ok? Que aqui, no caso, tem em torno de 80%, certo?
A caracterização eletroquímica. Não tem jeito de desenvolver a bateria sem falar de caracterização eletroquímica. Então a bateria tem que ser caracterizada, bem caracterizada, os materiais, ok? Aqui nós vemos uma técnica, uma varredura de potencial. Aqui dá para ver que é estudo de um eletrodo, porque tem um eletrodo de referência aqui para estudar apenas o anodo ou o catodo, né? Vê que tem uma oxidação pronunciada e na volta tem um patamar, ou seja, a reação não é... A reversibilidade é bem diferente, né? Ok? Não é simétrico esse pico, né? Aqui nós vemos um estudo, dá para ver que ela está carregando bem, aqui no potencial continua constante, aqui começou a pegar já um pouco do eletrólito, né? E logo ela caiu para cair e está no potencial aqui de descarga, né? Ok? Então você tem a carga, descarga, carga e descarga, certo? O importante é que são patamares, isso que é importante, é equilíbrio de fase aqui nessa bateria. É uma bateria de chumbo ácido solúvel, então ela tem essa característica de ter potenciais fixos. Aqui é um experimento de dissoltatório para calcular o transporte de massas, perfil de eletrodo de forma laminar, né? Que é a célula básica eletroquímica, quando você põe essa ponteirinha preta aqui, é o eletrodo de trabalho, que gira, né, de forma a gerar uma distribuição de fluido aqui laminar, né? Ou seja, não sem turbulência, para estudar o transporte de massa, convectivo difusivo na ausência de turbulência, ok? Aqui é a questão onde se calcula dessa equação, desse gráfico, alguns chamam de Levitt, Kotek-Levitt, depende se é reversível ou se é reversível, dos estudos clássicos dos russos, né? Dessa tangente aqui do extrapolado, a gente consegue calcular muita coisa sobre outra parte de transferência eletrônica, né? De forma geral, as técnicas eletroquímicas trabalham com diferentes estímulos. Você pode aplicar, por exemplo, uma função triangular de potencial e obter uma função transiente de corrente, né? Tem a ver com dado perfil de concentração das peças do eletrodo. Você pode aplicar um integral de potencial e ter um decaimento da corrente, que segue, na maioria das vezes, segue sobre a raiz do tempo, né? Que tem a ver com o controle do transporte de massa, né? Que tem a ver com esse gradiente de concentração na interface, né? Você pode aplicar uma onda alternada triangular, que chama técnica de voltametria cíclica, onde você tem essa ida e essa volta, de acordo com a simetria dela e a separação desses dois picos aqui, você sabe se o sistema é muito bom transferidor de elétrons ou é um mau transferidor de elétrons, e se a eficiência de transferência na ida, na oxidação e na redução, ela é em torno de 100%, ou seja, se o processo é realmente reversível, né? Então dá para estudar muitas coisas, o certo é usar diferentes técnicas, elas são, na verdade, complementares, cada uma é uma ótica diferente para você olhar para o mesmo problema. Aqui está um exemplo clássico de uma técnica de impedância, que não está aqui, onde se aplica uma perturbação senoidal de corrente de potencial para você ter uma resposta. De forma geral, uma bateria costuma ter uma resposta desse jeito quando ela não tem características de bloqueio, uma bateria de intercalação. Uma bateria que não tem intercalação, ela vai ter o semicírculo nada mais é que a capacitância da dupla camada elétrica, né, que é aquele pseudocapacitor lá, o CP em paralelo com a transferência de carga, que é o extrapolado aqui. O extrapolado da esquerda é a resistência de todos os componentes ômicos em série. E dessa reta aqui você calcula o coeficiente de transporte de massa. No experimento desse você calcula todos os parâmetros necessários para se otimizar a cinética de uma reação. Aqui está a cinética variável para cada caso. Ok? Isso aqui tem esse programa de simulações comerciais que você faz isso, usando os famosos potenciostatos, né, unidos do analisador de resposta em frequência. Então aqui nós temos as tecnologias que desacoplam energia de potência, que são os vários tipos de baterias, né, ok? As baterias redox verdadeiras, que tem a membrana, né? A bateria de chumbo solúvel, que não tem a membrana, tem um reservatório único. Ela tem a vantagem, ela usa ácido metasulfono e metasulfonato de chumbo, então o que circula aqui é o mesmo panodo para o cátodo. Tem uma vantagem gigantesca aqui, que nós não formamos a camada C, porque não forma sulfato de chumbo, e nós também nós não temos o problema também de ter uma membrana que tem crossover, né? Ok? E tem grandes vantagens então, de usar esse tipo de bateria. Essa bateria tem bastantes estudos sobre ela, tem uma planta na Inglaterra já, fez a prova de conceito dela, ok? Aqui já tem a bateria que tem MEA, que é a Membrane Electrode Assembly, né? Você tem com materiais do catalisador, é depositado sobre uma membrana condutora de prótons, nesse caso com a membrana Nephil, ok? Aqui um stack, né, ou seja, empilhamento de células para se ter a voltagem necessária. Cada elemento desse aqui é uma placa bipolar, que dá a voltagem necessária. E aqui uma grande planta que mostra os diferentes arranjos aqui para se ter uma voltagem gigantesca, uma corrente muito grande pelo tamanho aqui. E cada módulo desse aqui então, vai dar uma densidade de corrente muito grande e uma voltagem muito grande. Associando isso com as bombas, tudo, você tem a sua demanda de carga e potência que você queira, né?
Em princípio, a gente pode escolher os elementos da tabela periódica, alguns sais, alguns cátions, né? Para qualquer um, em princípio, poderia ser usado para fazer uma bateria. O problema é, se eu estiver muito aqui à esquerda, na parte amarela, você não vai conseguir fazer a reação de redução. Você vai ter a produção de hidrogênio. À direita, você não vai conseguir fazer oxidação. Você vai ter como reação parasita indesejável, perda energética, a produção de oxigênio. Então, tem jeito de tentar vencer isso um pouco? Tem. Porque isso aqui é até valor termodinâmico, eu não incluí a cinética da reação. Você pode fazer um catalisador que seja ruim com oxigênio, que arraste essa curva que está 1.23 e ir para próximo, do ponto 4, ponto 5, alguma coisa por aqui, mas não tão muito em relação a isso. E você pode fazer um catalisador que venha para a esquerda, que para evitar, por exemplo, se vier aqui até menos ponto 1, você vai conseguir fazer redução do zinco, sem produzir hidrogênio. O problema é que a bateria na carga, ela funciona com uma reação, com uma dada reação que tem a ver com oxidação, e na descarga com redução. Então, ou vice-versa, dependendo do eletrodo que a gente está falando. O eletrodo, então, tem que ser bifuncional, e é difícil você ter um eletrodo que seja, ao mesmo tempo, ruim para a reação de desprendimento de hidrogênio e para a redução de desprendimento de oxigênio, e vice-versa, dependendo se você está operando com cátodo ou não. Então, essa é a grande dificuldade. Tem que ter um material que tinha um meio termo, né? Um meio termo para isso, para ele funcionar, além do termodinâmico, tanto para o oxigênio quanto para o hidrogênio, mas que não vai ser tanto assim. Tem que fazer estudo para se otimizar isso, né? Então, os fatores que interferem no desempenho, está aqui o design, os eletrólitos, né? Os eletrodos, algumas variáveis operacionais, meio obscuros aqui, mas variáveis operacionais são diversas, né? Taxa de reposição do eletrólito, taxa de recirculação da bomba, se é turbulento, o fluxo, se não é, a viscosidade do eletrólito, né? Então, a disposição, a desempenho da RB está tudo ligado a isso, né? As RBs clássicas de solvente aquoso, tem aqui o vanádio, né, que vai utilizar tudo, tem o potencial no circuito aberto de 1.26 volts, né? Ferro-cromo, 1.18, polisulfeito bromo, 1.36, vanádio-bromo, 1.3, quinona-bromo, hidroquinona, 0.92, e inorgânicos, que entra quinona, bezoquinona, 1.0. Então tem vários potenciais para serem trabalhados. Otimizar isso vai depender do sistema e, como falei, da demanda de corrente que você pode trabalhar para que esteja patamares ou não de potencial de descarga. Lembrando que todos os pesos são solúveis e não estão relacionados a fases sólidas em contato, então esse potencial vai variar bastante durante a descarga e a carga, dependendo do valor de corrente que é drenada ou dada ao sistema, né? Certo? Nós podemos classificar as RFBs dessa forma aqui, genérica. Clássica e híbrida, né? Clássica em solventes aquosos e não aquosos, e híbrida sólido líquido, gás sólido e semissólido, ok? Ou seja, aquilo de fase, né? Sendo repetido para questão de didática, então nós temos aqui o separador, a parte 5 é o eletrodo, né? O fluido manifold aqui, a questão que faz um fluxo turbulento na superfície, pode ser esse aqui, pode ser tipo serpentina igual isso interdigitado, né? Ok? Esse aqui é um caso interdigitado, onde você paga um preço de ter uma pressão maior da bomba para que o eletrodo salte entre os vãos aqui do fluido, para ter uma melhor penetração do eletrodo. Enquanto que aqui você tem o serpentina, você paga menos preço de bomba, ou seja, menos pressão gasta para circular, mas às vezes você tem uma penetração menor no material poroso que constitui o seu eletrodo, ok? Então tem que ser otimizado para ver qual sistema que é melhor, né? Ok? Como pode se ver aqui, essa bateria aqui, no caso, ela trabalha com um sistema. Hoje dá para ver que você tem uma grande variação da tensão na carga, na descarga, né? Aqui uma grande queda ômica interna, né? E além de tudo, varia bastante com a corrente aplicada. Veja quando a corrente aqui é baixa, né? Tem que otimizar muita coisa essa bateria aqui, ó. Que mesmo com a corrente de 40 mA por quadrado, nós estamos tendo uma perda muito grande aqui, certo? Aqui nós temos um Computation Fluid Dynamics, né? CFD. Então, onde vê os hotspots, ou seja, região de reação localizada, né? Ou seja, não está tendo a distribuição uniforme aqui, no inlet, na entrada e na saída das espécies, né? Por isso que tem muitas otimizações a serem feitas no distribuidor de fluido, para que a reação seja uniforme sobre o eletrodo. Então você tem um problema de desgaste localizado, porque a corrente nominal vai ser muito diferente da
da efetiva, ou seja, aqui você tem algo em torno de 10 ou até menos mA/cm², que você tem 200, 300 mA/cm², que vai detonar, estragar o eletrodo, ok? Então aqui mostra como uma comparação entre serpentina e interdigitado, né? A gente observa que varia bastante um tipo com o outro, dependendo da densidade de corrente, né? Que em correntes mais baixas a diferença é maior, mais o tempo de vida final do eletrodo. Por tempo, a capacidade de descarga de ampere-hora de até 1 é quase que a mesma coisa. Mas dependendo da demanda, se você estiver próximo daqui, já muda bastante. Né? Ok? A questão do fluxo linear, né, em centímetro por segundo, velocidade do fluxo linear, que interfere bastante, né, de acordo com a corrente. Né? Ok? Que é importante, que você tem grandes perdas aqui de voltagem, porque você não consegue repor na superfície do eletrodo o reagente necessário. Né? E isso decorre em perdas aqui bastante acentuadas em relação ao potencial de equilíbrio que é o desejado. Né? Vamos lembrar, baterias boas, ideal seria aquela que rodasse, ou seja, carregasse e descarregasse próximo do potencial de equilíbrio, que não está acontecendo. Né? Então tem que melhorar muita coisa. Aqui mostra a mesma coisa, um cenário usando vários casos. Né? A gente vê aqui também que o perfil já é mais retilíneo, né? Obviamente depende da escala aqui, né? Ok? Já mostra talvez tem um equilíbrio de fase aqui ocorrendo, né? Bateria de Vanadi, né, que tem um problema do crossover, aqui, mistura espécie 5 com espécie 4, 5, 2, 3, mistura, atravessa aqui no membrana e vai dando problema de perdas grandes, né? Aqui você tem um vanadinho, você vai reagir com o próton, forma esse outro íon, você vem aqui, não, aqui o elétron do outro lado, mas aqui na verdade ele estaria à direita como, como somando, né? Então a reação de oxidação e de redução. Você tem a reação geral da bateria aqui. O problema é esse íon e essas espécies de vanadi que cruzam a membrana, né? Que já faz tempo que estão tentando vencer isso, tem que fazer uma membrana mais efetiva para isso, tem um custo vanadi, né? E além desse detalhe, tem aqui, veja como estudo fundamental é importante. Aqui é um estudo feito em 3 eletrodos, né? Onde se vê que, variando se tem sulfato ou se tem cloreto e a concentração, os picos de vanadi, ou seja, o potencial de oxida, varia bastante, inclusive isso torna até indefinido em alguns lugares aqui. Então, os estudos fundamentais é importante para você entender a química que está acontecendo, para saber o que se otimiza nesse caso da bateria, né? Para ter um melhor desempenho, né? Ok? A distribuição em termos de custo de 10 kWh, 120 kWh, está aqui a montagem da bateria 29%, controle eletrônico, né? Estrutura, né? O tanque, o eletrólito, que é a parte que repõe a cada 10, 15 anos, né? Que é a instalação do sistema, eletrônica de potência, né? Então, a montagem da bateria é uma parte grande aqui, ok? A parte de stack de empilhamento também, né? Ok? E tem a membrana aqui em torno de 4%. Obviamente, essa membrana depende do custo relativo do eletrodo que você está usando. Estamos falando de vanadi, né? Que não é eletrodo tão barato, né? No caso de outras espécies, como bateria de sério, zinco, por aí vai, ferro sério, aí isso aqui já o preço relativo da membrana fica maior, porque a espécie metálica é barata, né? E o eletrodo não é tão caro que é materiais à base de carbono, né? Ok? Algumas plantas de operação, nós estamos no Japão aqui, ó, em 2015, né? Suas megawatts, 60 megawatts, na China de 10 megawatts, na Alemanha, né? Na China tem essa de 800 megawatts agora em 2021, né? Megawatt-hora, né? Okay? Que é energia, né? Potência, megawatts, estamos aqui, né? No caso da China temos uma planta gigantesca, de 200 megawatts, né? Okay? A duração de 4 horas, ou seja, um sistema intermitente é um tempo bem considerável, né? Okay? Então, as perspectivas são essas, né? De melhorar a densidade de corrente, né? Okay? Sair de 120 mA/m² de área aparente para chegar em 400 mA/m² é um desafio grande, porque a maioria dos materiais de carbono daqui para frente começam a sofrer corrosão durante o processo de oxidação, né? Reduzir esse custo de $500 kWh para 250, né? Okay? Está ligado com o tipo de material, eletrodo, troca de membrana, né? E aumentar esse tempo gradativo de 10 anos para 20 anos efetivos, né? Ok? As baterias não clássicas envolvem outros metais, como o zinco, sério, né? Complexo de rutênio. Isso aqui não tem aplicação prática, né? Porque o rutênio é metal nobre, caro, né? Isso aqui é mais para estudo acadêmico ou para fazer mini baterias, né? Tudo que é mini, que tem alguma aplicação científica relevante, tecnologias de nicho pequeno serve, mas no caso de fazer baterias para analisar energia eólica não faz sentido, né?
Tem que ser material de baixo custo e médio custo, não tem jeito, né? Ok? Bateria base de lítio, né? Então tudo vai. Aqui baterias de sódio líquido, zinco bromo, zinco sério, ferro, chumbo, cobre, né? Ok? Aqui nós temos equilíbrio de fase dessas baterias aqui. Então costuma ter um potencial, como eu falei, de descarga e carga com quase patamar, né? O que é interessante, né? Ok? Semissólido. Então essa aqui que eu deixo claro aqui é o seguinte, baterias com equilíbrio de fase é interessante porque tem a questão do quase patamar. E tem a questão que, não é, que tem que ser levada em consideração, que ela tem que ser otimizada a carga e descarga. Porque se essa fase for desconstituída, por exemplo, você perder essa estequiometria aqui, ó, no caso do lítio, devido a uma carga e descarga em corrente muito alta, aí você não adianta, a bateria se torna reversível, ela perde a vida útil, né? Então tem os prós e os contras. A bateria de zinco bromo, você tem a reação global aqui, o zinco reduz e o bromo desculpa, o zinco reduz o bromo oxida na carga, né? E a reação inversa na descarga, né? Okay? Tem o separador aqui, né? Ou seja, se misturar aqui, perde eficiência, né? Vou ter um exemplo de bateria de zinco bromo aqui, certo? Instalada na China, né? Uma potência de 5 kW e energia de 5 kWh. Né? Huawei Technology. Bateria de chumbo solúvel, que é bastante promissora para países que têm uma cadeia histórica de uso de bateria de chumbo ácido, onde você tem um passivo muito grande do metal chumbo, né? Na Alemanha é um caso igual no Brasil, nós temos uma característica, tem uma reciclagem muito boa de alumínio e de papelão, dando um exemplo de reciclagem, de logística. Na Alemanha você tem uma logística muito grande de chumbo, porque né, o chumbo dá para fazer uma reciclagem muito boa dele se tiver uma cadeia de abastecimento e de relance que absorva o dispositivo após ele não ter mais uso. Desculpa, de ter vencido sua utilidade, né? Essa cadeia pode ser utilizada para fazer insumos para bateria de chumbo ácido, de chumbo solúvel, no caso, né? A bateria de chumbo solúvel, presta atenção, que essa tecnologia, por exemplo, metosulfonato, ela não envolve aqui o sulfato de chumbo, que é a espécie que bloqueia a interface da bateria de chumbo convencional quando ela faz a descarga profunda, forma aquela que uma bateria de chumbo, forma uma camada branca, que é muito pobre condutor de eletricidade, que faz com que a bateria perda a sua utilidade, né? Ok? Ou que dificulte muito a sua recarga, né? Então ela tem essa vantagem gigantesca, né? O que é um exemplo da cadeia de reciclagem de chumbo na Alemanha? Embora o artigo seja de 93, esse livro aqui é um livro que saiu, eu peguei a foto de um livro, esqueci agora, mas quem tiver dúvida me passa depois nos contatos finais que eu passo o livro. Esse livro é de 2019, desculpa. Então essa cadeia está atual até hoje, que mostra a eficiência da reciclagem do chumbo, né? O loop, a cadeia de reaproveitamento do chumbo na Alemanha, para bateria de chumbo ácido. Então isso aqui tudo pode ser utilizado. No Brasil tem um passivo gigante de chumbo, para fazer bateria de chumbo solúvel, para atender nossas demandas de parque eólico, parque solar, né? A bateria de chumbo solúvel tem esse problema que tem que ser vencido para quem desenvolve a tecnologia, que é a questão de formar o dendrito de chumbo, né, ok? E o crescimento do PbO2 nos furos aqui do manifold, né, ok? Então você tem um depósito de chumbo aqui, ele é totalmente anômalo, né? Já o outro aqui mais organizado um pouco, né? De onde que a gente tem, isso aqui dá para ser otimizado, né, dependendo de usar alguns agentes niveladores, distância entre cátodo e anodo, fluxo, dá para ser otimizado isso, né? Então, de onde origina isso? Origina aqui, ó. Uma vez formado um pequeno dendrito, ele se torna um dendrito cada vez maior, porque o campo elétrico na ponta é muito forte, a reação se torna muito pronunciada aqui, tem um gradiente muito forte de difusão aqui, e ela vai só se pronunciando. Então, não é de se estranhar ter dendrito de 1, 2, até 3 centímetros, como eu já vi em baterias desse tipo, né? Ok? Então, essa é a questão, né? As voltagens, né? Eficiência, né? De carga, né? E de energia é bastante considerável, né? Então, relembrando, não tem sulfato, né, nessa bateria, o que ajuda muito, né? Ok? Um caso aqui do RFB, protótipo laboratório, chumbo sério, né, que tem uma característica interessante de potencial, carrega o potencial praticamente constante, descarga o potencial praticamente constante, a menos que você vá no potencial final dela, né? Uma eficiência bem interessante aqui, dependendo da temperatura, tá uma bateria bastante promissora para ser estudada, né? Ou seja, sumo solúvel com sério. Então, pessoal, agradeço a audiência, né, nessa apresentação. Espero que tenha chamado a atenção para a questão importante do uso das RFBs, né, para armazenamento de energia em grande escala.
partir de fontes intermitentes, como o caso da energia eólica e solar. Esse é um grande desafio do Brasil, todos os países, na verdade, do mundo, mas aqueles agraciados com energias limpas são os maiores beneficiários, pelo menos em potencial, desse tipo de energia, né? Esse tipo de coleta de energia, vamos dizer, para abastecimento, né? Abastecimento diverso, em grande escala. Então, eu quero agradecer, que está no e-mail, né? Tem nossa página também. Qualquer dúvida, sobre algum comentário que eu fiz, alguma referência, alguma informação adicional, entre em contato que nós estaremos todos dispostos a atender. Muito obrigado